As vacinas salvam vidas. Na segunda-feira, um grupo de cientistas internacionais, do qual fazem parte pesquisadores da Universidade de Oxford, da Organização Mundial da Saúde e da Administração de Alimentos e Medicamentos, um órgão regulador dos Estados Unidos, esses cientistas publicaram um estudo afirmando que todas as vacinas funcionam e que pessoas sem deficiência imunológica não precisam de uma dose de reforço por enquanto. No Brasil, a média diária de mortes na semana caiu 77% em 3 meses, o que só pode ser atribuído ao avanço e ao sucesso da vacinação. Mas o país ainda tem a terceira maior média de mortes no mundo, atrás apenas dos Estados Unidos e da Rússia, e corre o risco com a variante Delta. Nesta quarta-feira, entra em vigor no Rio de Janeiro o passe da vacina, que será exigido em academias, ginástica, clubes, cinemas, teatros, museus, discotecas, shows musicais, espetáculos esportivos, conferências, convenções e feiras comerciais, mas não em bares, restaurantes e centros comerciais. No Reino Unido, de 2 de janeiro a 2 de julho, houve 51.281 mortes por Covid-19, mas só 458 de pessoas que haviam completado a vacinação há pelo menos 3 semanas. 0,9% do total, 99,1% das mortes foram de não vacinados, vacinados parcialmente, com uma dose só, ou que não haviam passado ainda 3 semanas depois de tomar a segunda dose para que ela fizesse efeito. 61% dos mortos eram homens e a mediana de idade é de 84 anos. Eram pessoas, na maioria, com deficiência imunológica. O primeiro-ministro Boris Johnson não pretende exigir certificado de vacina por enquanto, mas cientistas do governo britânico advertem. Sem medidas de proteção, o país pode ter de 2 a 7 mil hospitalizações por dia de pacientes de Covid no mês que vem. Hoje, a média é de 1.000 hospitalizações por dia. Se a situação se agravar, voltam as máscaras, o trabalho em casa e o governo pode adotar o passe sanitário, que já está em vigor na França e na Itália, em mais de 100 países do mundo inteiro. 60% dos americanos concordam com o plano do presidente Joe Biden de tornar obrigatória a vacinação para 100 milhões de trabalhadores empregados de empresas com mais de 100 funcionários ou todos os funcionários públicos federais e também das empresas de saúde que recebem dinheiro dos programas federais Medicaid para os pobres e Medicare para os idosos. Os Estados Unidos liderava a vacinação por causa das guerras culturais e dos grupos anti-vacinas ligados ao Partido Republicano. Houve uma estagnação, 24% dos adultos não tomaram nenhuma dose e só 54% da população em geral estão plenamente vacinados. Isso explica a nova onda de contaminação e as mortes pela variante Delta, com média de mais de 150 mil casos novos e quase 1.900 mortes por dia. O custo da hospitalização de não vacinados nos Estados Unidos está em 5 bilhões e 700 milhões de dólares, cerca de 30 bilhões de reais. Em agosto, este custo ficou quase 2 vezes acima da soma de junho e julho. O governo Biden comprou 1.400.000 doses de anticorpos monoclonais, o melhor tratamento contra a Covid-19. 1/4 das unidades de terapia intensiva dos Estados Unidos está com 95% de ocupação. A situação é crítica nos estados do Alabama, do Alasca, da Flórida, de Idaho e do Texas, onde governadores negacionistas são contra a obrigatoriedade do uso de máscaras nas escolas. É a guerra das máscaras, colocando em risco as crianças. Dos 41 milhões de americanos que pegaram a Covid desde o início da pandemia, 5.300.000 eram menores de idade e o contágio nesta faixa etária está aumentando. Nas últimas 2 semanas, houve 500.000 casos novos entre crianças e adolescentes, 28,9% do total, com maior incidência nos estados do Sul, onde a cobertura vacinal é menor. O laboratório Pfizer vai pedir em novembro autorização para aplicar sua vacina em crianças a partir de 2 anos de idade nos Estados Unidos. Um grupo de policiais do Departamento de Polícia de Los Angeles foi à justiça para não serem obrigados a tomar vacina, como determinou a prefeitura, e 2.000 dos 12.000 policiais de Los Angeles, a segunda maior cidade dos Estados Unidos, pretendem alegar motivos religiosos para não se vacinar. Na França, a partir desta quarta-feira,
todos os funcionários de serviços de saúde, de médicos e cuidadores, a motoristas de ambulância, cuidadores de idosos, a motoristas de ambulância, cerca de 2.700.000 pessoas terão de ter tomado pelo menos a primeira dose. Quem não aceitar a vacinação obrigatória pode ser afastado sem direito a salário. Dezenas de milhares de trabalhadores da saúde ainda não se vacinaram. Com a retração da pandemia na Índia, aumenta a pressão para que o país, maior fabricante mundial de vacinas, e não só de vacinas contra a Covid, volte a exportar. O ditador russo Vladimir Putin está em isolamento depois de ter mantido contato com várias pessoas infectadas. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, ganhou um referendo revogatório proposto pela oposição republicana nesta terça-feira com 2% dos votos. Era uma votação para tirá-lo do cargo. O trabalho da pandemia foi decisivo. Entre os eleitores que consideram as medidas anti-Covid rígidas demais e antiliberais, o voto para retirá-lo recebeu 80%, mas esses eleitores são só um terço do total, o eleitorado de Donald Trump. Entre os que aprovaram a conduta do governo na pandemia ou queriam medidas mais rigorosas, o governador da Califórnia recebeu 85% dos votos. Com a grande ajuda governamental, cheques enviados pelo correio para cada habitante que ganha até $100 mil por ano, uns R$ 43.670 por mês, e o auxílio-desemprego, a taxa de pobreza nos Estados Unidos caiu para 9,1% em 2020, é a menor da história, abaixo dos 10,5% no melhor momento de 2019, quando a maior economia do mundo crescia sem parar há 10 anos. É considerado pobre nos Estados Unidos quem tem renda familiar de até $26.250 por ano para uma família de 4 pessoas, pouco menos de R$ 11.500 por mês. A renda média dos americanos, sem contar a ajuda do governo, caiu 2,9% para $67.500 por ano, cerca de R$ 29.500 por mês. Neste ano, as políticas do governo Biden devem reduzir a pobreza infantil em 40%, de acordo com a estimativa da Universidade de Colômbia. É o maior sucesso do governo Biden até agora, de acordo com a revista inglesa The Economist. Com a pandemia, a volta da inflação, a escassez de insumos industriais e a crise política permanente, os economistas reduziram a previsão de crescimento do Brasil em 2022 para menos de 1%. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog, Globalização em Crise, onde estão os números da pandemia, no meu Twitter e no Facebook, onde colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, a variante Delta está rondando. Fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua. Use máscara e mantenha a distância de pelo menos 2 metros, se possível, quando tiver de sair à rua. Higienize sempre as mãos. Não perca a oportunidade de tomar vacina. E muito obrigado pela sua atenção.